Dia, nono ano, vamos começar nossa aula de hoje. Hoje entramos no módulo 4, vamos manter nosso ritmo acelerado de matéria para podermos chegar até o fim do ano com toda a matéria dada. O nosso simulado, se manter o dia que estava previsto, vai ser no dia 5, desse mês agora que está vindo, ou seja, semana que vem. A matéria vai ser esse último capítulo do módulo 3, o Brasil na atualidade, exatamente do ponto que a gente parou, começou na última aula até o ponto que a gente foi, no final. E vai ser só aquilo mesmo. Cronologicamente, vai ser Tancredo Neves até governo Dilma, com aquelas coisas no final de desigualdade social, de corporativismo, aquelas coisinhas que teve. Não muita coisa, só o suficiente para vocês poderem estudar e trabalhar em cima da matéria. Hoje a gente começa um capítulo importante, Guerra Fria. Pretendo dar ele hoje todo para vocês, porque temos que correr matéria, então vamos lá. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo se dividiu de acordo com dois sistemas sociais e seus respectivos posicionamentos ideológicos: capitalismo e socialismo. Antes de tudo, também são sistemas econômicos. A gente não pode esquecer que tem a questão econômica do capitalismo e a questão econômica do socialismo. O Muro de Berlim, construído na Alemanha, representou materialmente essa divisão e foi um dos principais símbolos da Guerra Fria neste capítulo. Vamos conhecer mais detalhes desse contexto histórico. O que é esse Muro de Berlim? Foi um muro construído dentro da cidade de Berlim, na Alemanha, que separava metade da cidade em Berlim Ocidental, capitalista, e metade da cidade em Berlim Oriental, socialista comunista. A disputa no pós-guerra. No final da Segunda Guerra Mundial, o presidente estadunidense Harry Truman autorizou ataques atômicos em duas cidades japonesas. A gente viu isso na parte da Segunda Guerra Mundial. Alguns estudiosos analisaram essa decisão e interpretaram a ação do presidente como uma demonstração de poder aos soviéticos. Eu comentei isso para vocês. O uso das bombas foi também para mostrar para a União Soviética que os Estados Unidos tinham aquela arma, que eles podiam projetar força contra eles. Naquela época, os Estados Unidos representavam uma importante potência capitalista. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, como futura parte do grupo vencedor da guerra, se estabeleceria como uma grande potência socialista. Vamos analisar melhor como funcionavam esses dois sistemas socioeconômicos. O capitalismo. O capitalismo é um sistema socioeconômico baseado na propriedade privada dos meios de produção, ferramentas, máquinas, fábricas, etc., na busca do lucro para a acumulação de capital. Seus partidários defendem o livre mercado, isto é, a troca de bens e serviços por meio do dinheiro, e a promoção do consumismo e a menor intervenção possível do governo na economia. Na época da Guerra Fria, o sistema capitalista era defendido principalmente pelos governos dos Estados Unidos e dos países da Europa Ocidental. Para os capitalistas estadunidenses, o socialismo representava a destruição da sociedade. Ao lado temos um cartaz da propaganda dos Estados Unidos contra o socialismo, em meados do século XX. Is this tomorrow, America under communism? Isso é amanhã, América sobre o comunismo. Socialismo. Socialismo é um sistema socioeconômico baseado na posse coletiva dos meios de produção. Nele, o trabalho não busca o lucro, mas a manutenção da coletividade. A economia é regida pelo Estado, que estipula salários e aspectos da produção de bens e serviços. Durante a Guerra Fria, era defendido pela antiga União Soviética, URSS, sob direção do Partido Comunista Soviético. Para alguns teóricos, após algum tempo, o socialismo se transformaria em comunismo, sistema no qual os meios de produção são controlados por todos, sem distinção. Nas propagandas do Partido Comunista da URSS, o capitalismo era geralmente representado como um monstro, ao lado da propaganda soviética de meados do século XX. E não me peçam para ler, porque está em russo, eu não sei ler russo.
Não sei ler russo, não sei o que significa. O início da Guerra Fria. A disputa pela hegemonia mundial passou a ser liderada, então, pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Isso gerou alguns embates ideológicos, políticos e econômicos entre esses países. Tais embates constituíram o que chamamos de Guerra Fria. Esse nome foi dado porque não houve um conflito militar direto entre as duas potências, mas uma disputa não declarada pela liderança política mundial. Por que Guerra Fria? Porque as duas potências eram muito grandes, eram potências muito poderosas militarmente, economicamente e culturalmente também. E elas tinham sobre seu domínio outros países influenciados por elas. E elas sabiam que elas não podiam se bater de frente, porque uma guerra de frente entre Estados Unidos e União Soviética resultaria numa terceira guerra mundial, mas dessa vez, na terceira guerra mundial, seria uma guerra também nuclear, porque ambas as potências tinham poderes nucleares consideráveis e o nível de destruição seria inimaginável. Então o que elas faziam? Elas, em vez de se bater de frente, elas disputavam o poder por influência em outros países que estavam ainda em cima do muro, que ainda não tinham se decidido para que lado ficaria, e também entre países menores que lutavam entre si, sendo um de cada lado. Um grande exemplo é a Guerra da Coreia, que dividiu a Coreia ao meio, em o sul capitalista e norte comunista. O que é ideologia? É um conjunto de ideias e valores que condicionam as relações sociais. Pode ser entendido também como uma visão de mundo de determinada sociedade. A ideologia apresenta um âmbito prático, ou seja, pode ser geradora de ações e de movimentos sociais e políticos, por exemplo. A Segunda Guerra Mundial havia gerado muitos prejuízos para os países europeus, que tiveram seus territórios arrasados e sua economia bastante debilitada. Assim, os europeus passaram a ter um papel secundário na ordem global, que se instituiu naquela época. Após a Conferência de Potsdam, em 1945, o primeiro-ministro inglês Winston Churchill fez um alerta à comunidade internacional sobre os perigos de uma possível dominação soviética e um avanço do socialismo no mundo. A Conferência de Potsdam ocorreu na Alemanha, em 1945. Essa conferência foi liderada por representantes dos países vitoriosos da Segunda Guerra Mundial. Durante a conferência, esses líderes negociaram a política de ocupação territorial da Alemanha, derrotada no conflito e o cenário geográfico e político da Europa no pós-guerra. Ao lado, os líderes mundiais reunidos em Potsdam, na Alemanha, 1945. Aqui, como vocês podem ver, temos os sentados, são os três representantes, maiores representantes dos aliados, Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética, e atrás outros representantes também de grande importância no cenário da guerra. Sob a influência das ideias de Churchill, em 1947, o presidente estadunidense Harry Truman definiu novas orientações em sua política governamental, visando frear o avanço socialista em outros países. Essa proposta ficou conhecida como Doutrina Truman. Entre suas estratégias políticas estava o auxílio aos países europeus para a manutenção do regime capitalista diante dos avanços soviéticos. Uma mentalidade que se criou no bloco capitalista é que um país só vira socialista quando ele está em uma grande crise econômica e social. Então deixar um país pobre é um convite a ele se tornar socialista, na visão do bloco capitalista. Por isso que houve esse auxílio econômico aos países europeus no pós-guerra, porque eles estavam destruídos. Para que eles não caíssem um atrás do outro para o comunismo, houve esse aporte econômico vindo dos Estados Unidos. Alguns estudiosos consideraram a oficialização da doutrina Truman como o marco inicial da Guerra Fria, pois representou uma medida oficial em busca da contenção do socialismo pelos estadunidenses, alterando os destinos da nova ordem mundial estabelecida no pós-guerra. Um mundo polarizado. A doutrina Truman
instituiu uma política de apoio estadunidense ao bloco capitalista, que foi reforçada em 1949 por um acordo que ficou conhecido como Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. O acordo reunia países capitalistas, incluindo a Alemanha Ocidental, que pretendiam se unir militar e economicamente para frear o avanço socialista. Em contrapartida, a URSS organizou o Pacto de Varsóvia, acordo que unia países do leste europeu de inclinação socialista, como Polônia, Alemanha Oriental, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia e Bulgária, sobre um acordo militar igual ao da OTAN. Seria a Pacto de Varsóvia e a OTAN dos comunistas. A Guerra Fria foi marcada, portanto, pela polarização do mundo em duas frentes. Aqueles que recebiam influência do bloco capitalista e os que eram influenciados pelo bloco socialista. Observe o mapa abaixo. Em verde escuro são os Estados Unidos e seus aliados da OTAN. Em verde, países alinhados com os Estados Unidos. Em laranja, União Soviética e aliados. Em rosa, países alinhados com a União Soviética. E em cinza, países não aliados com nenhum dos dois lados. Uma coisa que o livro de vocês trouxe, como a Tchecoslováquia como parte do Pacto de Varsóvia. Mas, na verdade, a Tchecoslováquia, ela, em determinado período, ela se torna não alinhada. Inclusive, ela era líder do bloco dos não alinhados. E como a gente pode ver, os não alinhados têm também países como a China. Mas como assim? A China não é comunista? Aí que tá, a gente tem que fazer uma separação. Existe diferença do comunismo russo, soviético, do comunismo chinês, do comunismo vietnamita, do comunismo da Coreia do Norte. Cada um tem uma linha de pensamento própria. Alguns, lógico, colaboram entre si. Outros não. O comunismo chinês era inimigo, digamos assim, ideologicamente, do comunismo soviético. Porém, em caso, digamos, ter que escolher se aliar aos Estados Unidos ou da União Soviética, todos os especialistas da área falavam que sim, a China ia se aliar à União Soviética e não aos Estados Unidos. Porque, por mais que sejam comunismos rivais, era um pensamento de ainda é comunismo, não é capitalismo. Então, só para vocês não ficarem confusos, a China oficialmente era não alinhada. Na prática, se levava em consideração que sim, há grande chance da China ser aliada da União Soviética com os Estados Unidos. De acordo com áreas de influência, Estados Unidos e União Soviética decidiam os locais de suas bases militares, como funcionariam seus acordos econômicos e suas políticas de interferências internacionais. Divisão da Alemanha. Com a derrota alemã na Segunda Guerra Mundial, os países vencedores estabeleceram que a Alemanha fosse dividida em 4 partes. 3 delas foram concedidas a países capitalistas, França, Inglaterra e Estados Unidos, e a outra parte à União Soviética. O território alinhado aos capitalistas formava a República Federal da Alemanha, RFA, no lado ocidental, ou seja, capitalista. E ao território alinhado ao socialismo, formava a República Democrática Alemã, RDA, comunista, no lado oriental. A cidade de Berlim, capital da Alemanha, também foi dividida em setores capitalistas e socialistas, ambos dentro da República Democrática Alemã. Isso pode ficar um pouco confuso. Sim, Berlim ficava dentro da Alemanha oriental, ou seja, da Alemanha comunista, mas essa cidade em si, por ser capital do país, ela foi dividida ao meio também, assim como o resto do país. Aqui. Alemanha Ocidental, capitalista. Alemanha Oriental, comunista. E aqui, Berlim, dividida ao meio, entre capitalista e socialista. Para que as pessoas não transitassem entre os dois lados de Berlim, em 1961, foi construído um muro cercado por... Desculpa, gente, vou repetir. Para que pessoas não transitassem entre os dois lados de Berlim, em 1961, foi construído um muro cercando
setor capitalista. Essa construção representava materialmente a divisão da Guerra Fria, e por isso foi um dos símbolos desse conflito ideológico. O muro dividiu Berlim por 28 anos, separando famílias e dificultando a vida dos moradores, que antes de sua construção costumavam transitar livremente pela cidade. A vigilância era constante, e quem tentasse atravessá-lo poderia ser preso ou até mesmo morto. As disputas tecnológicas, bélicas e culturais. As rivalidades da Guerra Fria se manifestavam também no campo do desenvolvimento tecnológico, espacial e bélico. Durante a Guerra Fria, os blocos capitalistas e socialistas investiram em propagandas para difundir suas posições ideológicas para outros países do mundo. Afinal, eles queriam convencer outros países a fazer parte deles. Como se convence isso? Se tivesse uma aproximação ali muito, digamos, aproximação próxima de território, digamos, um país que é vizinho da União Soviética, ele estava sendo convidado a, se não colaborar, ser invadido militarmente. A União Soviética praticamente fez isso no leste europeu. Ela impôs o comunismo no leste europeu. Ela não perguntou se eles queriam. Ela botou na marra. Outros lugares ali também, dentro da Ásia, também foram empurrados na marra ser parte do bloco socialista. Afinal, os soviéticos não queriam fazer fronteira, ainda mais fronteira terrestre, com um país que fosse capitalista. Porque se os Estados Unidos botassem uma base militar ali, era um convite a as coisas desandarem de uma maneira que não fosse boa. Então, existia essa questão militar de você está muito próximo de mim, você não é de um pensamento que eu gosto, eu vou te invadir. Mas também tinha a questão de cultura mesmo. Os Estados Unidos fez bastante isso, de importar a cultura, importar músicas, livros, filmes, sempre exaltando a cultura americana, estadunidense, mais especificamente, para aos poucos convencer o povo local a ser mais amistoso com os Estados Unidos. E isso aconteceu bastante. O Brasil ele foi um grande alvo de importação de cultura americana. Não é à toa que no dia a dia a gente vê muitas pessoas usando termos em inglês. A gente vê nas nossas cidades termos em inglês por causa da influência estadunidense no Brasil. E isso está muito ligado a essa época da Guerra Fria. Antes da Guerra Fria, o Brasil não tinha uma grande aproximação assim com os Estados Unidos. Eram países amigos, mas não tanto a esse ponto. O Brasil ele começou a se alinhar muito com os Estados Unidos com a Segunda Guerra, porque a gente foi do lado dos aliados. Muitos dos nossos militares treinaram nos Estados Unidos antes de ter que entrar mesmo no campo de batalha. Então houve-se um pensamento muito próximo, um pensamento de aproximação grande com os Estados Unidos, que fez o Brasil e os Estados Unidos se tornarem aliados muito próximos, e nisso os Estados Unidos importou muito da sua cultura pra gente. Os governos estadunidenses e soviéticos financiavam campanhas de produtores para divulgarem aspectos positivos dos regimes socioeconômicos adotados. As indústrias cinematográficas, de propaganda e a televisão e o esporte, por exemplo, foram setores que receberam investimentos massivos. Estados Unidos e a União Soviética tinham como objetivo demonstrar sua superioridade em relação ao regime oposto. Vamos observar a seguir algumas inovações que os Estados Unidos e a União Soviética desenvolveram nessa época. Então, ali também fala da questão esportiva. As Olimpíadas eram grandes propagandas. Elas não deixaram de acontecer por causa da Guerra Fria. Elas aconteciam. E era mais disputado ainda porque quando tinha, por exemplo, Brasil e Cuba. Cuba do bloco socialista, Brasil do bloco capitalista. A vitória de um e a derrota de outro seria usado como propaganda pela União Soviética e os Estados Unidos para mostrar, olha só, o Brasil ganhou porque ele é capitalista, como a gente.
seja capitalista como o Brasil, que vocês também vão ganhar dos países do bloco comunista. A União Soviética, se fosse o caso de Cuba ganhar, viram? Cuba ganhou do Brasil no vôlei. Isso mostra o quanto o comunismo é bom para desenvolver o esporte nacional. Então, sejam como Cuba e entrem para o bloco capitalista. Era mais ou menos assim que eles usavam a questão do esporte. E claro, quando esses dois se batiam nas Olimpíadas, era um grande problema, digamos assim, para a manutenção da questão do esporte. Porque o esporte é uma competição saudável. E você está pondo ali um elemento não saudável, que é essa competitividade da Guerra Fria. Tanto que foi ali nas Olimpíadas que houve os grandes escândalos de anabolizante. O que é anabolizante? É um produto que uma pessoa toma que ela aumenta a capacidade física ou de resistência de quem a toma. E isso traz grandes desvantagens para quem não toma numa competição esportiva. Houve casos em que, digamos, os Estados Unidos não participa do evento esportivo porque ele sabe que a União Soviética usou anabolizantes nos seus atletas. E vice-versa também. Se a União Soviética acha que os Estados Unidos está usando anabolizantes nos seus atletas, não vai participar porque sabe que vai perder e vai ser uma propaganda de graça para os Estados Unidos. E não é à toa também, gente, que os programas de incentivo ao esporte nos Estados Unidos fizeram deles grandes medalhistas de ouro olímpico. Assim também como a União Soviética. A União Soviética ganhou várias medalhas de ouro nas Olimpíadas. Esse exemplo das Olimpíadas é muito bom para a gente ver a questão da Guerra Fria, de como essa competitividade não era só militar, social e econômica. Ia para várias coisas, porque quanto melhor fosse a imagem de um bloco, mais chance de ele conseguir outros adeptos. Principalmente tentar convencer os blocos dos não alinhados. E uma coisa interessante sobre o bloco dos não alinhados foi no governo JK que o Brasil ele foi chamado para ser um ouvinte de uma reunião do bloco dos não alinhados. E na época se houve um grande murmúrio de que talvez o Brasil liderasse o bloco dos não alinhados, porque era um país muito grande economicamente em comparação com os não alinhados. Ele era mais desenvolvido. Professor, mas a China não faz parte do bloco dos não aliados? Nessa época, a China não era a China de hoje. Era uma China que ainda estava muito em crise. E o Brasil, ele foi como ouvinte, mas não quis mais se envolver. E alguns historiadores falam que talvez isso tenha sido um erro do Brasil. Porque alguns defendem que se ali o Brasil tomasse uma atitude de vou liderar esse bloco dos não alinhados, Estados Unidos, a gente é amigo, mas não vou fechar com você nessa coisa de Guerra Fria. E a União Soviética, nem vem que eu não quero Guerra Fria comigo aqui. Se o Brasil tivesse tido essa posição, tenho certeza que a história do Brasil teria sido completamente diferente do que foi. Mas não aconteceu, fica no IC. Mas é uma coisa importante que eu gosto de pontuar quando a gente fala desse assunto, que o Brasil ele era bem visado internacionalmente. Tanto ao ponto de que, quando houve essa participação como ouvinte, de mandar um representante para ver como é a reunião dos não alinhados, teve-se essa esperança por parte de alguns países, e de algumas pessoas aqui no Brasil também, de que o Brasil saísse do bloco capitalista e ficasse dos não alinhados. Vamos ver ali no tempo. Ela começa em 1940, lá na guerra, mas o ponto que ele bota inicial é de 42. Os Estados Unidos desenvolvem o Projeto Manhattan e constroem a primeira bomba atômica do mundo. Conquista muito importante, muito usada na propaganda americana. Em 1945, 2 bombas atômicas estadunidenses são lançadas no Japão, mais um ponto de propaganda para os Estados Unidos. Em 1947, os Estados Unidos criam a Agência Central de Inteligência, desenvolvia planos de obtenção de informações de espionagem.
Aí não é uma questão de propaganda, mas uma questão estratégica. Eles montam um centro de inteligência, que hoje a gente conhece bastante, que ajudou eles a conseguir várias informações vitais para a manutenção do bloco capitalista. 1949, União Soviética realiza testes com sua primeira bomba atômica no deserto do Cazaquistão. A partir de 49, temos 2 países com bomba atômica. Aí vai para 1954, a União Soviética criou o Comitê de Segurança do Estado, a KGB, agência de espionagem e serviços de inteligência, para contrapor também a questão da CIA e fazer sua própria inteligência. Inclusive, durante a Guerra Fria, a KGB é a mais temida agência de inteligência. Os próprios relatórios da CIA afirmavam que a KGB, em termos de inteligência, de espionagem, era outro nível. Os soviéticos colocam o primeiro satélite em órbita da Terra, em 1957, o Sputnik 1. 1958, Estados Unidos criam a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço, também conhecida como NASA. 1962, no episódio conhecido como Crise dos Mísseis, os Estados Unidos e a União Soviética instalam mísseis em suas bases militares na Turquia e em Cuba, gerando um clima de apreensão e ataque iminente. 1962 é conhecido como o ano que o mundo esteve mais próximo de uma guerra nuclear. Foi um momento tenso demais no mundo inteiro, porque Estados Unidos, nessa questão de fazer uma base militar nova, botar aqui, um míssil ali, fez uma jogada ousada. Botou um míssil nuclear em... foi numa cidade, não me lembro o nome, mas foi na Turquia. E a Turquia, se a gente ver o mapa, ela é próxima da União Soviética. Ela fica ali na ligação de Oriente e Europa, Oriente Médio e Europa. E dali, o sistema de antimísseis soviéticos não conseguiria impedir um míssil nuclear de atingir a União Soviética. A União Soviética, na hora, pensa, o que a gente pode fazer de tão ousado? Ou até mais? E aí eles se tocaram de uma coisa. Há um tempo atrás, de 62, um certo país da América, chamado Cuba, fez uma revolução e se tornou socialista. E já vinha tendo conversas com a União Soviética há um tempo. A União Soviética, Fidel, segura esse míssil que eu tô mandando pra você, guarda aí na sua praia. E aí criou-se uma confusão. Mísseis nucleares em Cuba. E foi a grande questão da Guerra Fria. Tinha míssil em Cuba? Não tinha míssil em Cuba? Ficou nessa coisa de informação, inteligência. Quando se confirmou, tem mísseis em Cuba. Assim como no caso da Turquia, o míssil está num local que a defesa americana não pararia. Criou-se um caos público, porque todo mundo, os dois lados se ofenderam demais. A guerra é iminente. E aí, numa questão tensa de vai ou não vai ter ataque, não vai ter ataque, vai ter guerra, não vai ter guerra, na diplomacia, o presidente dos Estados Unidos, o Kennedy, e da União Soviética, agora me falha a memória, eu vou botar lá no grupo para vocês, conversando, decidiram, tá ok, o que eu fiz, o que você fez, foi demais. Foi até no caso dos mísseis de Cuba que se criou o telefone vermelho, que é um telefone de linha direta, sem interrupção, de Estados Unidos e União Soviética. E, no caso, Rússia hoje. Que um presidente liga pro outro sem interrupção. E os dois falaram, tá bem, a gente passou dos limites. Você retira os mísseis da Turquia, eu retiro os mísseis de Cuba e tá bem. Isso não é guerra, não tem como não ser. E foi com muita tensão que se resolveu esse caso. 1969. Pela primeira vez na história, um astronauta chega à superfície lunar. O astronauta estadunidense Neil Armstrong dá os primeiros passos na Lua. Eu pulei no 1968. Estados Unidos e União Soviética assinam um tratado de não proliferação nuclear. Acordo que estabelece limites ao desenvolvimento de armamento nuclear. Por quê? Porque nesse ano eles viram, a gente está produzindo arma nuclear. Uma hora vai dar ruim
a gente vai não conseguir controlar essas bombas, pode ocorrer alguma coisa, que vai ocorrer uma guerra e vamos nos limitar aqui. Em 1983, Estados Unidos lançam o projeto Guerra nas Estrelas, que pretendia construir barreiras em um sistema de rastreamento e interceptação de mísseis. O projeto, porém, mostrou-se inviável, mostrou-se muito caro de se fazer. Em 1989, ocorre a queda do Muro de Berlim, evento que simboliza o fim da Guerra Fria. O desenvolvimento tecnológico aplicado à indústria bélica foi um elemento bastante importante durante o período da Guerra Fria. O potencial destrutivo dos Estados Unidos e da União Soviética aumentavam continuamente, gerando um clima crescente de tensão no mundo. Essa rivalidade pela elaboração de armas cada vez mais destrutivas ficou conhecida como corrida armamentista. Vivendo valores. Na época da Guerra Fria, muitos conhecimentos científicos foram aplicados a equipamentos bélicos que visavam a destruição. Atualmente, vários estudiosos criticam esse aspecto e defendem que a atividade científica deve estar submetida a valores étnicos. Porque a ciência ela pode ser usada para qualquer coisa. Então, se a gente não botar valores éticos na ciência, ela vai ser usada principalmente para questões de destruição e morte. Os movimentos de contracultura. As décadas de 1960 e 1970 foram marcadas pelos chamados movimentos contraculturais. Esses movimentos, como era o caso do movimento hippie, eram formados sobretudo por jovens da classe média urbana que criticavam posturas e políticas características da sociedade capitalista ocidental, principalmente nos Estados Unidos. Em suas manifestações, eles defendiam um modo de vida alternativo aos objetivos capitalistas, baseados em comunidades pacíficas que não seguissem valores comunistas e militares. Essa manifestação cultural envolveram aspectos de música, das artes plásticas e da literatura. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, do rock and roll. Esse estilo musical foi bastante usado pelo movimento contracultural, como um modo de fazer crítica social e tratar de assuntos controversos relacionados à juventude e à política. A luta pela igualdade. Um dos principais movimentos dessa época, o movimento que defendia a igualdade civil entre os negros e brancos, foi liderado por Martin Luther King Jr. Ele nasceu em 1929 e morreu em 1968. Suas propostas envolviam a luta pelo fim da discriminação dos afrodescendentes por meio da união entre brancos e negros. King organizou manifestações pacíficas nos Estados Unidos. Ele tinha a ideia de uma resistência não violenta, uma resistência pacífica. Mas antes de qualquer coisa, ele sempre lembrava que você resistir sem violência ainda é resistir. Você está fazendo um outro tipo de resistência, só que não com violência. Quem organizou manifestações pacíficas nos Estados Unidos, além de estimular boicotes aos meios de transporte que discriminassem passageiros de acordo com critérios étnicos. Como isso? Tinham ônibus e trens que falavam esse assento para pessoa branca, esse assento para pessoa negra. Claramente criando um apartheid nos Estados Unidos. Ele também proferiu discursos incentivando a população a se mobilizar a favor da igualdade. Em 1963, King liderou a Marcha pelos Direitos Civis, que teve cerca de 250 mil participantes. Além disso, por sua atuação política, em 1964, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Em 1968, porém, King foi assassinado, deixando uma trajetória de luta e mobilização que inspirou gerações. Hoje, a gente vê que essa luta pelos direitos civis, de igualdade civil, não acabou nos Estados Unidos. Lógico, melhorou muito do que era na época de King, mas não é o ideal. Porque a gente vê casos como o de George Floyd, em que a polícia americana agiu de extrema violência, completamente desnecessária, com um homem desarmado, que ocasionou na morte dele, o George Floyd, e que criou um movimento de protestos muito grande lá, mesmo no meio dessa pandemia. E o caso de George Floyd é um dos muitos que acontecem lá, como acontece aqui também. No Brasil a gente tem muita desigualdade social e racial. Apesar de que eu sempre gosto de pontuar, não existe raças humanas, existe raça humana, somos todos humanos, a gente tem diferenças físicas que nos diferenciam, mas só
coisa pouca, nada que faça uma outra raça. Bem, turma, vamos parar por aqui, vamos para o nosso intervalo, voltamos 10h20, anda nesse nosso ritmo acelerado de matéria.